Isso. Antes de eu chamar então a Janaína, só para falar um pouquinho do contexto aqui que a gente vai falar hoje à noite. Boa noite, Adriana. A gente vai falar então sobre transição de carreira. A Janaína é uma super especialista na área, entende muito sobre o assunto. E vocês que estiverem participando aqui com a gente, se vocês quiserem mandar perguntas, as suas reflexões, os insights, serão muito bem-vindos, viu? Deixa eu chamar então aqui Janaína. Olá! Oi, Cíntia! Tudo bom? Boa noite. Eu tô bem, e você? Joia também. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é, a gente se fala, se segue, se curte, mas muito tempo que a gente não fala assim ao vivo, né? Pois é. Eu acho também que são as nossas transições da vida, É isso aí. os caminhos que a vida vai nos levando. É verdade, Cíntia, é um prazer estar aqui, viu? Boa noite aí todo mundo que já está chegando. Às vezes essa questão do horário não atende todo mundo, mas depois eu vou deixar gravado aqui também para a pessoa assistir quando ela quiser e vai ser sempre ótimo. E é um prazer te receber aqui, um prazer falar com você, porque eu sei que você é uma pessoa super atarefada, com muitos compromissos. A gente já tinha tentado outras vezes e por diversos motivos não deu certo, mas que bom, fico super lisonjeada de ter você aqui comigo, viu? Ô, Cíntia, o prazer é todo meu, viu? Nós vamos falar de transição. Eu vou contar, inclusive, um pouquinho de como a gente se conheceu e o que isso tem a ver com transição, mas é sempre um prazer enorme poder aprender com você, trocar, compartilhar, né? A gente refletir aí sobre questões, nós que de alguma maneira seguimos caminhos compartilhados nas nossas transições de carreira, né? Isso. Então, vai ser muito bom, com certeza, essa noite e que outras pessoas possam depois também, né, assistir, trazer aí suas contribuições. O bom da live é isso, né, que quem pode entra, quem não pode depois assiste, a gente compartilha, e é isso aí. Exatamente. Então vamos começar já se apresentando. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar. Eu já falei que você é super ótima, super especialista, mas você pode dar mais detalhes, né, dessa sua trajetória, inclusive das transições que você já fez, né? Ô, Cíntia, e é tão interessante porque eu falo que eu comecei a fazer minha primeira transição antes mesmo de ter uma carreira, porque eu ia fazer vestibular para direito, cheguei a fazer prova de vestibular para direito, quando naquele meio do caminho ali eu conheci uma psicóloga, uma estudante de psicologia que fui morar com ela numa república. E aí me encantei pela psicologia, que naquela época nem era tão comentada, tão Em valorizada BH? como é hoje, em BH. E aí mudei e falei, não quero fazer direito, quero ser psicóloga. Então eu falo que antes de saber o que era carreira e transição, eu já fui lá, já fiz a minha primeira transição, né? Esse ano eu comemoro 20 anos de formada como psicóloga e já 22 atuando aí com a área de desenvolvimento humano e organizacional. Eu fiquei 15 anos em empresas, né, como RH, segui uma trilha aí dentro de uma carreira dentro de recursos humanos e tem 7 já que eu falo que eu estou empreendendo em múltiplas carreiras, né, porque nesses últimos 7 anos eu tenho transitado aí por várias possibilidades, mas sempre com foco, né, em ajudar as pessoas a construir relações mais saudáveis com o seu trabalho, seja por meio de uma transição, né, ou por ressignificar essa relação com o trabalho atual, ou desenvolvendo competências que ajudem, né, a melhorar esse senso de autorrealização. Então é um prazer estar aqui, nos conhecemos no contexto de uma das minhas carreiras, né, lecionando na pós-graduação, e a gente vai poder falar sobre tudo isso aí hoje. Ai, que ótimo. E eu sabia que o meu primeiro vestibular, você me falou isso, eu fiz para geografia, olha só. Que tal se eu Olha, que fosse uma legal! geógrafa hoje? E, enfim, depois, né, eu vi que não era muito a minha praia e eu enveredei também para psicologia.
E a psicologia sempre teve como pano de fundo de todas as atividades que eu desempenhei. Embora muitas vezes ela não foi atividade principal, né? Outras pessoas com outras formações poderiam estar exercendo as funções que eu exercia, mas a psicologia sempre foi aquela linha ali que eu segui, né? Então, me dando um olhar diferenciado, esse olhar humano, esse olhar muito que vem contribuir mesmo para essas nossas relações humanas. E hoje eu estou completamente, né, na área clínica, na psicologia clínica, que também foi uma transição, né, dentro dessas múltiplas carreiras também que eu já tive. E, e como que é interessante a gente falar sobre transição de carreira, porque parece, né, Jana, eu gostaria também de escutar você, parece que na crise as pessoas começam a se questionar mais sobre o seu fazer. Seja por conta de um desemprego, porque se viu ali naquela circunstância, ou mesmo porque penso assim, nossa, mas será que é isso? Eu sei que a meia-idade também leva a gente a refletir, leva as pessoas a refletirem sobre isso. Eu não estou na meia-idade não, tá? Ai, meu Deus, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas leva as pessoas a refletirem também, poxa, será que eu estou fazendo isso que está me dando esse propósito, esse sentido? Não sei se eu tenho percebido de maneira concreta, de maneira real. E com a pandemia, me parece que até aqui nas redes sociais a gente viu muitas pessoas falando sobre isso, comentando sobre isso. A pessoa que estava numa empresa com uma carreira tradicional, digamos assim, aí ela abriu uma floricultura, sabe, umas coisas assim. Dessa parte do empreendedorismo também. Você acha que tem alguma relação? Com esses momentos de crise, a gente pode atribuir uma causa, uma consequência? Como é que você vê isso? O Edgar Schein, Cíntia, que é um psicólogo, pesquisador aí, né, sobre carreira, ele fala que a gente tem alguns motivadores que nos levam a fazer escolhas profissionais. E esses motivadores, eles podem mudar ao longo da nossa vida, né? E em função das experiências que a gente vive. Então, às vezes, lá naquele momento onde a gente está começando a nossa carreira, que a gente quer construir o nosso futuro, quer conquistar bens materiais, né? Tem o sonho de fazer uma viagem, de comprar uma casa, enfim, uma série de questões. Pode ser que a gente se mova mais, né? A gente se motive mais naquele momento, por exemplo, por um emprego que te dê um salário melhor, né? À medida que a gente vai vivendo experiências e que a gente vai caminhando nessa nossa trajetória, né? Porque carreira é um caminho, né? É uma trajetória que a gente percorre, que a gente vai somando experiências, né? Carreira não é cargo, né? Cargo é uma posição, é um lugar que você ocupa ali em algum momento. Os nossos motivadores, eles podem se transformando, né? Podem ganhando um grau de importância maior em relação a outro motivador. E quando a gente vive situações de crise, como a que a gente viveu agora essa pandemia, né? Nossa, uma loucura, que eu espero que a gente esteja passando, né, por tudo isso. Isso também provoca na gente experiências que nos fazem repensar a nossa relação com o trabalho. Então, de repente, aquela possibilidade que eu tenho, né, de estar mais próximo da minha família, de trabalhar perto de casa, de ter uma jornada flexível, que eu até experimentei de alguma maneira durante a pandemia, isso favorece com que eu olhe para fora e veja, opa, tem outras possibilidades. O que nesse momento está me chamando a atenção, me despertou interesse? Então, acho que isso veio, né, essa intensidade de experiências que nós vivenciamos nos últimos 2 anos, nos fizeram refletir mais sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer para a gente, né? A gente se reencontrou com alguns valores essenciais que a gente, às vezes, deixava um pouco escondido ali, né? Não cuido da minha saúde porque eu não tenho tempo, eu não vejo uma pessoa que eu gosto porque eu estou trabalhando, e a gente se reconectou com isso. Então, mais pessoas começaram, né, a olhar para o trabalho com outro tipo de relação. É claro que tem também a questão do desemprego, né, que muita gente precisou se reinventar em função disso, mas
Com certeza aí, né, esse interior, todas essas mudanças interiores que a gente vem vivendo, favoreceram com que a gente pensasse de uma outra forma também na nossa carreira, que é uma das áreas da nossa vida, né, Cíntia? Sim, e eu percebo isso mesmo, né, que o trabalho de casa, o home office, ao mesmo tempo que trouxe diversos desafios, mas também aproximou. Então as pessoas começaram a considerar outras coisas, começaram a perceber o quanto que estar em casa poderia ser interessante, poderia ser despertar outros sentidos, às vezes uma oportunidade de tomar um café no meio da tarde. E com isso eu conheço até algumas pessoas que começaram a buscar realmente oportunidades que oferecessem o home office. Ou seja, o que eu fosse fazer não era nem tão importante assim. Claro que era importante, né? Mas era sobre o estar em casa, a possibilidade de estar num ambiente diferente de trabalho. Assim, você com certeza, né, nesse momento, teve muito mais acesso que eu aos problemas que as pessoas vivenciaram emocionalmente aí, né, em relação à pandemia, porque você está, né, com atendimento intenso na clínica, e até uma questão que eu queria te escutar, sabe, Cíntia? Como é que a gente faz, né, no momento onde as emoções elas estão tão afloradas por uma série de questões, e a gente precisa tomar decisões, né? Como é que a gente faz para ter tal inteligência emocional que é tão demandada hoje no mercado de trabalho, né? Tão demandada da gente, e ao mesmo tempo tão difícil de ser desenvolvida e praticada, para que as nossas emoções e tudo que a gente está vivendo não impacte de uma maneira negativa nas nossas tomadas de decisão? É, e é muito interessante isso, porque tinha-se um conceito, assim, do nosso convívio social, as pessoas pensavam que a gente não pode mudar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E claro, isso é uma grande inverdade. Então a gente pode trabalhar a nossa inteligência emocional como uma habilidade a ser desenvolvida como outra habilidade qualquer. É certo que isso vai demandar esforço, vai demandar uma orientação, um foco, uma atenção mesmo nesse caso, mas ela pode sim ser trabalhada. A gente não aprende a se comunicar quando a gente nasce, a gente não tem essa habilidade, a gente vai aprendendo. E até hoje adultos fazem cursos de oratória cada vez mais comum. Inteligência emocional, a gente precisa conduzi-la também da mesma forma que a gente pode e deve aprender a lidar com as questões todas. Vejam bem, não é uma ausência de sentimentos ditos ruins, que na verdade são algumas coisas desconfortáveis que a gente sente. A gente vai continuar tendo raiva, vai continuar tendo tristeza, vai continuar tendo ansiedade, medo, tudo isso que nos faz humanos. Mas como que a gente vai conduzir isso? Então, dentro de um leque de alternativas, se eu sentir raiva, eu posso dar um soco em alguém, né? Não devo Não é fazer a melhor isso. alternativa, mas pode, né? Eu posso, é. Ou eu posso também não falar nada, me calar e guardar aquilo, né? Como se fosse aqueles sapinhos que a gente vai engolindo. Mas nem no passivo, nem no agressivo. Qual seria uma escolha mais acertada, né? Mais assertiva mesmo, que é uma escolha mais equilibrada? Então é esse treino. O Henry Ford, né, ele falou uma frase muito conhecida certa vez que ele falou assim, se a gente pensa que a gente pode ou se a gente não pode, em ambos os casos a gente está certo. Porque a nossa mente, ela comanda muito sobre o nosso pensar, sobre o nosso sentir, sobre o nosso fazer. Então, se a gente cuida das nossas emoções, se a gente cuida dos nossos sentimentos, a gente está cuidando também das nossas atitudes, das nossas consequências. E o quanto que isso é importante a gente tomar pra gente e não culpabilizar o outro. Porque a gente às vezes tem uma mania de falar, mas é culpa do outro, é culpa do governo, é culpa da chuva, é culpa... Ok, os eventos externos, eles acontecem, mas eles não estão no meu controle. Mas quais são as circunstâncias que estão no meu controle que eu posso fazer para modificar a situação? Então é nesse caminho, né? E aí o primeiro passo para a gente dominar isso é ter um olhar interno, tirar o olhar
dessa culpa para o outro e falar, bem, pegar um espelho aqui na minha frente e falar assim, bem, o que que eu estou colaborando para essa situação? O que que de mim está impedindo, sendo as pedras? Então, acho que é esse primeiro passo para a gente dar e para a gente buscar, né, fazer diferente também. Agora também, né, Jana, a gente fala de muito desse mindset, né, que é esse pensamento. E mindset a gente vê agora estampado por tudo quanto é lado, né? Mas a gente tem esses dois tipos de mindset. Um mindset fixo, que nos impede de crescer, que nos deixa um pensamento estático, como se fosse uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Cresci assim, vou morrer assim. Ou então esse mindset de crescimento, que nos possibilita aprender com os nossos erros, com as nossas questões. Eu acredito que quando a gente vai fazer uma transição de carreira, algumas mentalidades podem nos ajudar, né? E outras não nos ajudar. Como que essa mentalidade desse mindset de crescimento se correlaciona com essa transição de carreira? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito importante, é que a gente precisa entender que é possível mudar, né? E que é possível mudar e depois mudar de novo, sabe, Cíntia? Porque a gente, né, principalmente se olhar da minha geração para trás, talvez a sua nem tanto, a gente escolhia uma carreira, né? E essa escolha era como se fosse uma escolha definitiva, né? Então, assim, então eu vou ser uma engenheira que vou trabalhar com obras e vou aposentar fazendo isso, né? Se olhar, por exemplo, meu pai, ele trabalhou praticamente numa única empresa a vida toda dele. Eu conheço, né, jovens hoje que têm 30 anos, já viveram 3, 4 experiências profissionais. Então, esse mindset de que você pode mudar, e você pode mudar de novo, e que a mudança vai implicar num processo de aprendizagem, porque a gente precisa aprender sobre esse novo lugar, a gente precisa desenvolver competências para esse novo lugar. Isso faz toda a diferença. Porque você falou uma coisa também na sua apresentação, né, que eu queria destacar. Você falou, a psicologia sempre esteve presente na minha vida, mas eu ocupei lugares onde não necessariamente precisava ser uma psicóloga para estar, né? A gente também via muito isso, né? O psicólogo sentado na cadeira do consultório ou numa posição dentro de uma organização ou na escola. O engenheiro fazendo obra, cuidando de manutenção e etc. E o que a gente vê hoje no mercado é que como as coisas elas se transformam o tempo todo. E a gente precisa reaprender novas competências, tirando aquelas profissões onde realmente existe um requisito de atuação. Então, para você ser psicólogo clínico, você tem que ser um psicólogo. Para você ser um médico, você tem que ser um médico. Mas a gente vê posições de gestão, posições administrativas, posições empreendedores, que conseguem transitar por diversas áreas, independentemente da sua área de formação. Mas por quê? De novo, o mindset do aprendizado. Então, esse entender como é o nosso funcionamento, né? Como a gente lida com as situações, que é esse tão falado autoconhecimento, né? Que eu gosto muito de chamar de expansão da nossa autoconsciência, é o primeiro passo para a gente planejar uma mudança ou para a gente planejar o início da nossa carreira. É muito comum, sabe, Cíntia? Eu recebo clientes da mentoria de carreira que falam assim para mim, Jana, qual profissão? Tal empresa está contratando. Eu vi que aquela vaga assim. E eu falo, gente, para. Isso aí é lá no final, né? O que cargo, que empresa, isso não é a sua escolha de carreira. A sua escolha tem que começar por você. O que você quer, quais são os seus valores, que relação você quer com esse seu trabalho, quais são as suas melhores competências e como que você quer usá-las no seu trabalho. E depois você vai olhar para o mercado e ver assim, tá bom, já que eu sei tudo isso sobre mim e que eu quero isso para o meu trabalho, quais são as possibilidades que eu tenho? Mas muita gente faz o movimento contrário, e aí a gente tenta se encaixar num lugar que não é nosso, que não nos cabe. Aí vem o sofrimento,
vem o estresse, que a gente já teve oportunidade, né, de estudar sobre esse tema, né? Vem o burnout, vem a ansiedade, porque a gente se acha inadequado para aquele lugar, a gente não recebe ou recebe feedbacks ruins, quando lá atrás o que a gente precisava ter feito de uma outra maneira era exatamente esse pensar nessa escolha. Então, transitar de carreira, né, não é você mudar de cargo, ou você mudar de área de atuação, ou você montar um negócio. É um processo muito mais aprofundado de você se conhecer para entender onde é que vai dar match aí, né? Do que você olhar para fora e falar, vou para lá, porque lá é melhor do que onde eu estou. Às vezes não é, né? E eu acho que isso tem a ver com o ciclo dourado, né, do Simon Sinek, que ele fala que muitas vezes pessoas e organizações começam de fora. O que se faz, né? Então ele coloca em 3 círculos, sendo que o mais central ali é do porquê que você faz. Do porquê. Que tem a ver com esse propósito que fala-se tanto hoje também, ou seja, a gente começar de dentro do porquê, o como e o que se faz, né? Então é justamente esse processo que você está falando, né? De pegar ali na lupinha do propósito e ampliar para todas as possibilidades, seria isso? E assim, vou pegar um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que tenha como minha escolha de vida, né, acompanhar muito de perto o crescimento dos meus filhos. E que para mim é muito importante, por exemplo, estar presente nos eventos da escola, é importante eu acompanhar o dia a dia dos meus filhos. Por quê? Porque essa é uma escolha de vida que eu fiz, né? Na hora de olhar para as possibilidades de trabalho, se você for trabalhar, por exemplo, como uma médica plantonista de um hospital, isso não vai combinar com a vida que você escolheu para ter. É onde a gente tem os conflitos, né? Nossa, mas eu não estou lá, eu devia estar aqui, né? Uhum. Então, quando eu falo desse olhar para dentro, ele envolve não só a competência que você tem, o seu propósito de vida, né? Assim, do que você quer gerar de contribuição para esse mundo, para a sua vida, o que você faz que te brilha os olhos, mas também um trabalho que encaixa na sua vida. Eu sempre falo assim, Cíntia, gente, escolhe a vida que vocês querem ter e depois vocês escolhem o trabalho. Parem de fazer o inverso. A gente já cresce e fala assim, quando eu crescer vou ser isso, né? Quando eu crescer vou ser advogado. Mas a gente tem que escolher a vida que a gente quer. Depois a gente tem que olhar para esse leque de possibilidades que o mercado oferece. Olha, isso aqui é legal. Isso aqui eu gostaria de fazer. Opa, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui não faz sentido para mim. Mas às vezes a gente descobre isso tarde, sabe, Cíntia? É muito interessante, porque quantas pessoas elas ficam infelizes num trabalho e elas acham que é salário, porque é mais fácil a gente dizer que é o salário, né? Ou elas falam que, você falou da culpabilização, né? A questão da autorresponsabilidade, é o chefe, é a cultura. Quando, na verdade, essa pessoa não investiu tempo para falar assim, olha, o que eu quero para mim? Porque aí por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você tem que protagonizar. Como é que eu sei o que é bom para mim, o que eu quero para mim, e eu vou lá e não faço nada, né? Sim. Então, às vezes, a gente se esconde atrás desse não tá legal lá, mas esse legal não tem a ver com o lá, tem a ver com o cá, né? Exato. E você tocou num ponto, porque a gente faz escolas profissionais, a maioria das pessoas, assim, quando termina o ensino médio, se vê, vou fazer o que da vida? Vou fazer uma faculdade, é um caminho muito comum, né? Ou pensado, pelo menos. E aí, às vezes, a pessoa se guia por questões financeiras ou por questões sociais, enfim, sem muito uma reflexão sobre esse fazer, sobre esse círculo aí, né, de tudo que envolve. E aí, talvez, lá, né, nos seus 30, 40 anos, às vezes muitas pessoas pensam assim, mas é tarde, agora já foi, o tempo já foi. Será que existe esse tempo, assim, na real? Porque, claro, quando a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem comida para pôr dentro de casa, conta para pagar. E muitas pessoas às vezes falam assim, não, isso não cabe mais para mim agora. Eu tinha que ter feito isso lá no início da minha fase adulta. Como é que lidar com essas questões, né? Eu chamo isso de desculpa tranquilizadora.
É aquela verdade, entre aspas, que a gente conta pra gente e que a gente quer tanto que seja verdade, que a gente acredita nela, né? Então se torna uma desculpa tranquilizadora. É claro que quando você faz uma mudança, né, depois de um tempo, você tem algumas questões que precisam ser levadas em conta, né? Como você bem pontuou, poxa, se eu tenho ali, eu cuido da minha família, eu tenho pessoas sob a minha responsabilidade, não é mais como eu tinha 18 anos, que eu morava com meus pais, que eu não tinha que pagar a conta de luz, água, gasolina e tudo isso que a gente sabe o preço que está, né? Mas em contrapartida, Cenoura. a cenoura e tudo mais. Em contrapartida, a gente tem mais maturidade para poder discernir sobre o que é bom e o que é ruim, e a gente consegue fazer um planejamento. Eu atendi, sabe, Cíntia, um cliente de 65 anos que trabalhou 40 anos numa mesma empresa, fazendo a mesma coisa nesse período todo, e que fez uma transição de carreira aos 65 anos. Qual é o fator, né, predominantemente importante nesse aspecto? Planejamento. Não é assim, chutei o balde, tá bom, agora eu não cansei de ser psicóloga, vou agora fazer medicina aos 44 anos, porque é isso que eu quero. Não. Você precisa fazer um planejamento para que o seu investimento de tempo, de recurso, de dinheiro, de esforço, ele seja realmente em cima de uma coisa que você quer, né? Mas do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, um deles é, tô velho para o mercado de trabalho, tô velho para o mundo corporativo, eles não me contratam porque eu já tenho quase 50 anos. A gente precisa tô velho para aprender, né? Ou tô velho para aprender. A gente precisa quebrar esse paradigma de que tá muito tarde para mudar, né? Porque se você pensar, 40 anos, quanto tempo você ainda tem de vida ativa de trabalho para você não fazer o que você gostaria de fazer que vai te dar prazer, né? Uhum. Então, é preciso investigar se de fato é uma dificuldade, se de fato tem algum impeditivo, né? Às vezes tem impeditivo. Eu atendi um cliente que ele queria fazer uma transição diária. Só que no momento aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim, ele perdeu o emprego, a esposa engravidou. E aí, o que ele fez? Não, vou dar um passo atrás, vou fazer uma mudança para a mesma área onde eu estou e planejar para daqui 3 anos a minha transição, né? Uhum. Mas é possível, independentemente da idade, desde que você invista muito lá naquela etapa que a gente conversou anteriormente, que é do autoconhecimento, né? Do porquê que eu estou fazendo isso, do para que eu estou fazendo isso, do porquê que eu quero isso. Porque senão a gente olha só a ponta de cima do iceberg, a gente não vê as questões que estão embaixo ali. E aí a gente pode fazer uma escolha equivocada. O que não quer dizer que a gente não possa mudar de novo, mas aí gasta tempo, gasta dinheiro, gasta recurso, gasta esforço, né? Então é melhor planejar primeiro. E não é porque às vezes eu estou insatisfeito no meu trabalho que significa que eu preciso fazer uma transição, não é? Mas existem alguns pontos de alerta, algumas luzes assim de alerta que possam fazer com que eu reflita sobre o meu fazer mesmo, sobre a relação que eu estou tendo com a minha profissão. Tem assim alguma orientação nesse sentido? A sua pergunta é muito importante. Assim, eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa se fazer nesse caso, que é: eu fiz tudo que eu podia fazer para dar certo aqui, né? Porque eu escuto muito, assim, né, das pessoas falando para mim assim: Janaína, porque meu chefe não me reconhece. Porque onde eu trabalho não tem reconhecimento. Porque eu quero mudar de trabalho porque lá eles não me valorizam. Mas quando eu vou investigar, né, mais a fundo e conversando com essa pessoa, o que eu percebo? Que essa pessoa também nunca disse para esse chefe ou para essa empresa que aquilo era importante para ela. E talvez a gente tem bons líderes e tem maus líderes, né? Você tem líder que vai lá, que vai fazer isso, que vai praticar o reconhecimento, que vai falar, mas tem líder que às vezes vai reconhecer, mas não vai dizer, né? Então, a gente poder falar também das nossas necessidades, esgotar todas as possibilidades, é o primeiro ponto antes de pensar na que não dá mais para mim, sabe?
Porque é mais fácil você mudar, às vezes, né? Ah, não tá legal, aqui eu não tenho o salário que eu gostaria, então eu vou lá para aquela empresa porque lá pode ser que eu ganhe. Mas se eu continuar com o mesmo comportamento que eu tinha no outro trabalho anterior, de não pedir e não escutar feedback, não investir no meu autodesenvolvimento, não cuidar para me aprimorar, desenvolver soft skills que hoje são tão importantes, né? Se eu não me disponibilizar a ajudar o meu colega, a aprender coisas novas, a ir além do que eu estou fazendo para poder crescer, eu vou chegar e vou me estagnar na outra empresa do mesmo jeito. Então, se perguntasse o quanto eu já explorei todas aquelas possibilidades que são da minha responsabilidade para fazer acontecer, é uma pergunta que traz muitos elementos para essa reflexão do devo ou não devo mudar. Porque senão você muda de empresa, muda de problema, mas continua com o problema, porque o problema tá aqui, né? E aí falta esse olhar do autoconhecimento, conhecer mesmo e entender quais são esses elementos que eu estou contribuindo para aquela situação. Sensacional. Eu falo assim, teve um momento que eu atendi uma pessoa que ela queria muito sair da empresa que ela trabalhava. E ela falava assim da cultura da empresa. Ela falava da cultura, porque aqui é assim, aqui é assado, nessa empresa tem muita hierarquia, tem muito processo, tem isso, eu não quero mais ficar nesse lugar. Uhum. E ela fez uma transição, né, para uma outra empresa, e ela continuou nesse lugar da queixa, sabe, Cíntia? E aí foi até quando ela me procurou. O que acontece? Ela fez uma leitura superficial de que ela não estava feliz porque aquela empresa tinha muita hierarquia, muito processo. Ela foi para uma empresa que não tinha tanta hierarquia e processos como ela tinha na anterior. Mas ela não tinha autonomia. E aí, o que foi super bacana assim, do processo dela? Ela compreender que, na verdade, o que era valor para ela naquele momento dela de carreira era autonomia para poder fazer o trabalho como ela gostaria de fazer, de propor soluções, de não ter ali ninguém. Ela já estava no nível de maturidade da carreira maior, então ela não queria ninguém ali controlando, fazendo microgestão. Mas ela não tinha consciência disso. E ela achava que o problema era a empresa. Ela mudou de empresa, o problema continuou. Porque ela foi para um lugar que ela também não tinha autonomia. Quando ela tomou consciência de que ela precisa trabalhar num lugar que dê autonomia para que ela possa se realizar no que ela faz, o olhar dela para o mercado foi diferente. O que ela começou a buscar foram outras coisas, uma outra forma de olhar para esse mercado. E aí sim ela conseguiu fazer uma transição para um lugar que deixou ela realizada. Então, volta assim, né? A resposta está na gente, não está no mercado. E é bacana você trazer esses exemplos, porque a gente às vezes acha que a história do outro é uma história linda, porque a gente vê às vezes o resultado e vê o Instagram, né? A gente vê aqui as coisas de fachada. Né? Então parece que as transições das outras pessoas são sempre perfeitas, são sempre tudo redondinhas, e a gente não vê o outro lado da história, os medos, as inseguranças. E é muito comum, acredito que quando uma pessoa vai fazer uma transição, tanto no processo anterior, quanto até quando está acontecendo isso, ela deve se queixar também, ou pelo menos ficar ali refletindo sobre, será que eu estou fazendo um caminho certo? Será que eu estou tomando, trocando o certo pelo duvidoso, né? Como é que é isso? Cíntia, eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Ai, ótimo. Que é muito legal, assim, a sua pergunta. Quando eu decidi sair, né, deixei empresas e fui trabalhar por minha conta, né, fui empreender. E olha só, Jana, você tinha um cargo alto, acredito que com um salário bacana, consolidada. Super! Eu ocupava na época uma posição de gerente numa grande multinacional, numa abrangência nacional. Eu brinco que eu tinha o kit corporativo, kit executivo, né? Celular corporativo, cartão corporativo, carro, toda aquela coisa que a gente sonha em ter, né? E o escarpão no pé, né? E o escarpão no pé, calo e tudo mais, né? Mas vamos lá. E aí, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz, vou procurar um trabalho num outro lugar, né? Mas nessa época eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, Beth Barros, que me recebeu, e ela era uma super consultora de carreira. E aí ela começou, né? Aí foi quando eu tive contato pela primeira vez com essas metodologias que você usa para poder fazer sua análise de carreira. E fazendo o processo com ela, eu falei, não quero voltar para o mundo corporativo, quero empreender.
e fui empreender. E comecei, Cíntia, trabalhando, né, me propondo trabalhar como consultora de processos de RH. Por quê? Na minha cabeça, pô, eu trabalhei 15 anos como RH, passei por 3 grandes multinacionais. Então, o que eu vou vender para as pessoas? Eu vou vender para as pessoas os processos de RH, implantação de processos de RH, revisão de processos de RH, né? Criei a minha logo, fiz o portfólio e comecei a bater na porta das empresas. E aí começaram a surgir para mim projetos nessa área, né? Eu tinha um bom networking, isso é uma dica super importante para as pessoas. Tenham um bom networking, né? Vistam nesse networking. Só que aí eu não estava feliz. Falei, como assim, gente? Eu não queria empreender, né? Eu não mudei, não vim para cá para poder para esse lugar de empreender, sou agora uma consultora de RH. Por quê? Porque eu tinha trocado CNPJ por CPF. Eu tinha saído das empresas, mas eu estava fazendo a mesma coisa que eu fazia nas empresas. E não era isso não era esse o motivo do meu incômodo, que eu não tinha me aprofundado. E, na verdade, naquela época, eu entendi o quanto autonomia, flexibilidade, liberdade, poder fazer as coisas que eu acredito era importante para mim. Quando eu percebi isso, eu vi, gente, eu não posso continuar trabalhando com processo. Eu tenho que trabalhar com desenvolvimento, porque é nesse lugar que eu posso, né, dar a minha maior contribuição. Então, eu patinei por 2 anos nesse lugar, e que foi um erro do ponto de vista de escolha, mas foi um lugar de aprendizado. Então, assim, ok, eu não fiquei também pensando assim, nossa, eu sou uma pessoa péssima, porque eu errei, porque eu como RH, como que eu não vi isso antes, como que eu não percebi, não. Eu como psicóloga, não me conheço. Eu como psicóloga, né? Como é que eu estou propondo falar com as pessoas de carreira se eu também erro na minha carreira, né? Errei. E aí, o legal é que, assim, a gente pode, né, Cíntia, errar e recomeçar, sabe? E ter tolerância com a gente para entender assim, eu errei porque eu fui negligente, eu errei porque eu não me responsabilizei, porque eu não protagonizei, não, eu errei tentando acertar, e tá tudo certo. E depois disso, eu errei mais vezes, sabia? Errei de novo. Por quê? Porque eu fiz algumas escolhas, algumas tentativas que não deram certo, ou que não eram aquilo que para mim era mais importante. E aí você vai, aos poucos, encontrando esse caminho, né? Eu falo que assim, isso é uma coisa legal de você pensar em transição, que é experimentar, né? Então você vem aqui, experimenta, legal, isso aqui faz sentido para mim. Opa, agora deixa eu vir para cá. E quando você vê, você consegue chegar nesse lugar, né? Que você chegou de que, olha, agora para esse momento eu entendo que eu estou bem fazendo o que eu gostaria de fazer, né? E a gente olhar para as pessoas e contar com a ajuda das pessoas faz muito sentido. Eu acho que eu nunca te falei isso, Cíntia, eu vou aproveitar aqui publicamente aproveitando que a live vai ficar registrada para dizer, eu me lembro quando eu comecei a fazer mestrado e eu falava assim, gente, eu vou fazer mestrado porque eu quero dar aula. Né? Eu queria dar aula. Eu já trabalhava com treinamento, trabalhava em empresa, mas eu nunca tinha lecionado, né, numa universidade. E aí falei do networking, né, porque não sei se você se lembra, Luciano, que hoje é nosso amigo, né, muito querido, muito querido, ele nos apresentou. E à época você era coordenadora da pós-graduação, né, da UNA, e você abriu as portas para que eu pudesse experimentar nesse lugar da docência. Acho que eu nunca te agradeci assim, expressamente por isso. Que bom saber. E você tem, eu sempre, né, conto essa história e eu digo para as pessoas assim, do quanto é bom a gente encontrar no nosso caminho pessoas que nos ajudam, que abram portas, né, assim, para a gente. Você abriu essa porta para mim, né, lá atrás. Eu só tenho a te agradecer, porque se eu sou professora hoje, eu devo isso a você que acreditou em mim, que lá atrás, eu, profissional de RH, que nunca tinha lecionado, quase 40 anos, fazendo mestrado, fui lá e consegui, né, me tornar professora, pegando até um gancho na sua pergunta lá de trás. Então, você se rodear de pessoas que possam te ajudar, que você pode modelar, que te deem uma oportunidade,
Isso faz toda a diferença. Eu sou muito grata, porque dentro das minhas múltiplas carreiras hoje, né, uma delas começou pelo seu incentivo, pela sua confiança, pelo seu apoio. Então, eu só tenho gratidão, viu, a você. Ai, fico feliz em saber, eu não sabia disso, assim. Pois E eu é. lembro que o Luciano me falou de você e me super recomendou. E olha só onde que eu estava, no prédio que eu morava, em BH, ele tinha um parquinho, assim, né, para criança, e então eu descia com meu filho. Eu estava lá e eu te liguei, eu estava lá cuidando do meu filho. E como que é interessante que essas possibilidades, porque eu era funcionária pública e pedi exoneração justamente por causa disso, porque eu não conseguia ter contato com meu filho. Meu filho ficava com a minha mãe, super bem cuidada, óbvio, bem cuidado, mas eu não tinha esse contato. E aí eu não via ele caminhar, não via ele fazer alguns pequenos, grandes passos, mas eu me vi distante. E eu falei assim, não, não é essa vida que eu quero. Não é essa vida. Então hoje ainda eu consigo conciliar, e aí eu não trabalho de manhã eu fico em casa, para eu poder me dedicar a eles, porque isso é importante para mim também. Mas esse trabalho vem cada vez mais, talvez, com esse sinônimo de flexibilização e novos trabalhos. A gente está aqui, né, Jana? Trabalhando. A gente pode falar que a gente está trabalhando. Então, são novas formas de trabalhar. Então, essa carreira tradicional de entrar numa empresa, como você falou, e ficar durante muito tempo, ainda existe, claro, mas cada vez mais a gente vê novas formas de trabalhar, de empreender, de se colocar. E a gente às vezes fica assim, né, pensando que só tem aquelas duas possibilidades. Mas talvez essa descoberta da gente mesmo e das possibilidades que a gente amplie esse leque para uma quantidade infinita, né, de fazeres, de possibilidades, de fazer. De possibilidades. Eu tenho uma cliente que ela trabalha como prestadora de serviços, como pessoa jurídica para 2 empresas diferentes. E ela tem 26 anos, super jovem. E quando ela me contou isso, eu perguntei para ela, né? Mas você não pensa em ficar numa empresa, né? Entender? Não, o meu modelo de trabalho é esse. Eu quero autonomia para trabalhar com a empresa que eu quiser. Eu divido meu tempo entre as duas, eu me organizo e não quero que seja diferente. Então, hoje você pode empreender, você pode trabalhar por projetos, você pode seguir uma carreira acadêmica paralela a outras oportunidades, você pode empreender no mundo digital, você pode seguir a carreira, né, tradicional, modelo tradicional de carreira, e ainda assim ter outras carreiras, né? Eu conheço pessoas que trabalham como executivos ou como profissionais em alguma empresa e que à noite tem outras profissões, que empreendem, que tem um negócio com o marido, com uma amiga, isso é totalmente possível, né? Então, é legal porque a gente pode explorar e pode recomeçar e pode tentar de novo, né? E tem muitas possibilidades. Acho que a internet facilitou muito a gente. Eu conto essa história, Cíntia, quando eu fiz meu primeiro estágio em RH, que foi em 1998. Eu falei que não era para falar de idade, estou entregando a idade. Eu separava currículo numa empresa de ônibus. O meu papel era separar currículo. Nem era currículo, era ficha. Porque tinha 2 dias da semana que as pessoas iam lá preencher a ficha na porta da empresa e eu ficava organizando aquelas fichas, aqueles armários gigantescos que você puxa assim, quase cai em cima de você. E esse era meu trabalho. Olha, hoje você tem acesso a possibilidades de vaga. Se você quiser se candidatar a uma vaga lá na Austrália, as empresas estão contratando globalmente. Então, olha como isso facilitou, né, para você ter acesso a possibilidades. Hoje tem cursos gratuitos na internet, de boa qualidade, né? Tem que fazer uma boa curadoria, porque tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. Tem canais no YouTube como o seu, maravilhosos, né? Já te falei isso, já te dei esse feedback, assim, que eu adoro seus vídeos, que a gente pode desenvolver. O vídeo daqui vai para lá depois, viu? Legal, ótimo. Poxa, a gente precisa tanto desenvolver habilidades, né, emocionais, habilidades comportamentais. Você traz um conteúdo super rico lá. Então, assim, agora é claro, o que vai fazer diferença? É o quanto eu me empenho para isso. É o quanto eu estou disposto a me dedicar, a planejar, a olhar, a pesquisar. Porque às vezes é fácil eu ficar na minha zona de conforto. Não, estou aqui mesmo, com aquele salário ali no final do mês, deixa eu ficar aqui fazendo o que eu faço. Tudo bem, também é uma escolha, né? Sim, também é uma escolha. Isso que eu ia falar, assim, porque não escolher é uma escolha.
É uma escolha, é uma Então, escolha. o que que você vai fazer? Né? Uma escolha consciente ou do modelo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, essa É. autoconsciência sobre realmente a tomada ali das rédeas das suas escolhas é bem importante, né? Por causa que a gente trabalha também com saúde e adoecimento mental, a gente vê o tanto que insatisfações do trabalho podem ocasionar diversas doenças de cunho mental. E a gente vê isso cada vez mais, os transtornos de ansiedade, burnout, como você falou, depressão, enfim, uma série de doenças mesmo. Então, a gente precisa cuidar, porque o trabalho ele ocupa um pilar muito importante da nossa vida e a gente acaba se dedicando muito tempo da nossa vida ao trabalho. Então, se a gente não pode dar o nosso melhor, se a gente não pode contribuir, ter esse senso de contribuição mesmo, e de perceber que a gente está fazendo diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, às vezes pode cair nesse vazio, né? Que a pessoa percebe que falta essa conexão. E olha como as pessoas estão adoecidas em relação, por causa do trabalho, viu, Cíntia? Assim, se a gente pegar, assim, tem inúmeras pesquisas para a gente, né, dividir desses dados, mas assim, me chamou a atenção que em uma semana eu atendi 2 pessoas com 2 relatos muito fortes. A primeira me falou assim: eu tô com ânsia de vômito quando eu penso no meu trabalho. E a segunda falou: Jana, estou procurando sua ajuda porque eu não quero sangrar de novo como eu sangrei em 2018, em que eu fiquei em cima de uma cama, medicada, afastada por causa do meu trabalho. E esses relatos são muito fortes, porque eles têm a ver com uma pressão que essas pessoas estão recebendo e que não estão dando conta de lidar por uma série de fatores, né? E que entender o que está gerando isso faz toda a diferença, inclusive no processo de escolha, se eu escolho ficar ou se eu escolho sair, né? O quanto aquilo é uma autocobrança, isso é meu, que eu estou me cobrando, estou me pressionando, e isso está me gerando todos esses sintomas, ou quanto eu estou num lugar que tem um ambiente tóxico, ou que tem um chefe tóxico, né? Ou que tem uma cobrança exagerada para aquilo que eu não vou dar conta. Então, esse olhar para dentro, reconhecimento, né? Porque é mais fácil a gente pegar e tomar uma Neosaldina, né? Aí se eu tô com dor de cabeça, amanhã eu tomo de novo uma Neosaldina, e amanhã eu tomo de novo uma Neosaldina. E aí eu penso assim, é enxaqueca, é TPM, tá calor, foi o Covid, a gente pensa um monte de coisa. Mas quando você vai perceber, poxa, esse sintoma pode estar associado a um problema seu no trabalho, né? Então, essa relação, esse trabalho que você falou muito bem, assim, que ocupa um lugar importante na vida da gente, por ele ocupar um lugar tão importante e de tempo também de dedicação, tem que fazer sentido, né, Cíntia? A gente está aqui agora porque faz sentido, né? Faz sentido. E é uma coisa assim tão importante da gente pensar que a nossa vida é feita de aprendizados, como você falou, desaprender a aprender, desaprender a aprender. E às vezes algumas pessoas acham que chegaram em determinados patamares que não precisam mais se preocupar com esse processo de aprendizado, com esse processo ativo, né, do aprendizado. Mas é importante a gente entender que as habilidades que nos trouxeram até hoje não serão as habilidades que vão nos levar para os lugares que a gente deseja no futuro. Então, como que esse aprender deve permear toda a nossa construção enquanto profissional, enquanto sujeito? Porque se a gente não estiver disposto a isso, pode fechar o caixão e enterrar. Não. Não existe profissão. Quer dizer, eu vou até extrapolar, Cíntia. Não existe ser humano hoje que não tenha que aprender algo novo. Sim. Sempre, né? Então, para o mundo, você vai para o mercado de trabalho, nem se fala, né? Porque, assim, são tecnologias novas, os processos mudam, a forma de se relacionar muda, né? Enfim. Agora, olha para a vida da gente, quantas coisas a gente precisou aprender recentemente sobre nós, sobre o mundo, sobre como fazer, sobre como ser, reaprender. Então, assim, de fato, me preocupa quando eu vejo profissionais, né, que falam, minha profissão, ela não está, não sei o que vai ser da minha profissão, mas que também não se mobilizam para fazer algo novo, para aprender,
para experimentar. Isso me preocupa muito. Em contrapartida, me alegra quando eu vejo profissionais como um rapaz que eu falei com ele na semana passada, que ele falou assim para mim: Jana, eu queria muito trabalhar com esse cargo, mas eu já estudei sobre o mercado e eu sei que existe uma tendência dessa profissão não existir mais daqui a 3 anos. Então, eu não vou investir agora nessa área, porque eu sei que lá na frente eu vou ter que fazer uma nova escolha. Então, olha que legal assim, o que essa pessoa está se propondo. Estudar o mercado, estudar as possibilidades, estudar as tendências, né? Então, é esse estudo sobre si, né? Sobre o mundo, sobre o outro, sobre o mercado de trabalho, e aí constantemente, né, a gente realmente se propor a esse desaprender e reaprender de novo. É essencial, Cíntia. Fica o meu convite aqui para as pessoas que ainda não seguem a Janaína Fidelis seguirem, porque ela tem um conteúdo super bacana. Vou falar do LinkedIn ainda, que você sempre traz artigos super enriquecedores, que fazem a gente refletir também sobre a gente, sobre o mercado. E quem aí tá já no LinkedIn pode seguir também. É Janaína Fidelis também lá no Janaína LinkedIn? Fidelis, isso, Janaína Fidelis no LinkedIn, Cíntia. Ótimo. E a gente já encaminhando, né, para a gente encerrar, Jana, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, desse um recado final. Olha, primeiro quero te agradecer, não vou conseguir agradecer nominalmente a todos que entraram aqui da sua rede, da minha rede também. Eu vi que a Jana entrou, eu vi que a Eliciane entrou, outras pessoas, assim, né? É muito legal essa troca, porque agora elas te conhecem, a turma te conhece também, né? E a gente falamos de network aqui, né, Cíntia, da importância da gente fortalecer os bons contatos, da gente se juntar a pessoas boas que estão imbuídas aí em colaborar, né? Então isso é muito, muito legal. E eu queria fechar, né, trazendo até um comentário que a Jana Assunção colocou aqui, né? Assim, ela falou: olha, hoje todas as empresas têm a mesma pressão, às vezes mudar de trabalho é mudar de endereço, ressignificar pode ser um caminho, né? Eu até fiz um post esses dias que eu falei o seguinte: antes de ultrapassar qualquer um dos nossos limites, a gente precisa conhecer os nossos limites. E isso tem, né, uma relação muito grande com o que a gente está falando aqui de transição, que é a gente entender, né, quais são os nossos limites, até onde eu estou disposta a ir, o que eu estou disposta a tolerar, que tipo de pressão eu estou disposta a tolerar, né? Qual pressão eu dou conta de tolerar, porque isso pode nos indicar se eu quero estar aqui ou eu quero estar em outro lugar. E às vezes o caminho é você encontrar seu próprio caminho, como acho que a gente fez isso, né, Cíntia? Nós duas somos exemplos desse caminho, né? Então eu queria dizer para todo mundo assim, que a gente tem que estar em primeiro lugar. Antes de olhar para o mercado, a gente precisa realmente olhar para a gente, né? E que se a gente consegue se conhecer, entender quais são as nossas competências, entender o que faz sentido para a gente, o que a gente quer para a nossa vida, a quem a gente quer se juntar, né? Fica mais fácil a gente olhar para fora para essas possibilidades, né? Eu sempre falo, né, que ter sentido faz sentido. Quem me acompanha, escuta, né, sabe, já falei isso várias vezes, né? Então tem que fazer sentido, né? E o bom da vida é isso, é a gente se reunir né, a gente ter os amigos, a gente aprender junto, a gente está aqui, né, escutando pessoas falando palavras tão carinhosas sobre a gente aí, né, que nos emociona, né, de que admiram o nosso trabalho. Arley, um beijo para você, também sou sua fã, viu? E a gente poder trocar, sabe? Eu acho que é cada um encontrar o que faz sentido para a vida da gente, sabe? E entender que dá para recomeçar, sabe? Não deu certo? Ok, eu vou tentar de novo, né? Exercite esse auto-amor e essa empatia que a gente fala tanto também com a gente e com as nossas escolhas, porque a gente só tem a se beneficiar disso. E vamos abandonar as desculpas tranquilizadoras, porque senão a gente não protagoniza. Com certeza. E como diria o velho filósofo, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Isso aí. Jana, eu te agradeço imensamente por esse momento.
Você é uma pessoa, assim, muito iluminada, muito disponível sempre. Eu te agradeço muito por isso, por ter te conhecido e como Eu que que as nossas agradeço. trajetórias cruzaram, né, tanto. Inclusive, a gente não falou aqui, mas sem querer querendo, a gente teve o mesmo orientador do mestrado, né? Pois é, olha, não, O queridíssimo, né? Olha só querido. que coisa. E Sabe tá me que meu devendo uma marido. live também. Ó, vou Ah, chamar olha ele só. aqui. Então a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer uma live coletiva. Ah, Sabe que vamos fazer? meu marido viu a peça da divulgação da live. Aí eu falei com ele, falei, olha, se você a live com a gente, eu lembro dela, porque ele lembra de você na minha dissertação do mestrado, Na defesa lá. na Ai, defesa. pois é, eu fui, claro. É, Em que instituições delícia. diferentes, né? Mas esse elemento mais ainda que nos une. Enfim, acho que as nossas trajetórias são parecidas mesmo. E eu te É, agradeço por toda a troca, viu? Nossa, enriqueceu muito, muito mesmo. Obrigada a todos aí que participaram, que colocaram os comentários carinhosos. Beijo para todos vocês, viu? Jana, que a beijo para gente você. tenha outros momentos como esse, né, de Mas outros aqui, temas, outras oportunidades, viu, eu Cíntia? vou chamar o Luciano para a gente falar sobre a relação de trabalho e saúde mental. Eu acho que pode ser um ótimo tema, né? Perfeito, eu super topo, Vou tá? falar com ele. Vamos, vamos botar uma pressão lá, falar, ó, você não vai negar o convite das suas orientandas Não é preferidas, não. possível. Não é possível, né? Não é possível. Obrigada, gratidão mais Eu uma que vez por me agradeço. abrir tantas portas, tá? Eu que agradeço, viu? Beijo para você, beijo para todos. Beijo. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.